O que te impede de realizar os seus sonhos? Eu sou o pastor Welson, pastor da Videira de Sorriso, e estou aqui para começar uma série de mensagens para abençoar a sua vida sobre sonho, processo e realização. Romanos capítulo 12, no verso 2, a palavra nos ensina algo poderoso. Diz assim: não vos conformeis com esse século, mas sejais renovado pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sonho, processo e realização, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto é sonhos. Sonhos é diferente de fantasias. Tem muita gente que tem muitas fantasias, mas não são sonhos. Sonhos é aquilo que nós podemos alcançar. Sonhos pode ser algo do meu coração, desejo pessoal, mas também pode ser os sonhos que Deus coloca no nosso coração ou as promessas de Deus para mim e para você. Lembrando que os sonhos também é tão importante para mim e para você, porque até os nossos sonhos pessoais, a palavra de Deus diz que Deus é o maior interessado em realizá-los. O salmista diz: tenha prazer no Senhor. Prazer, deleite, contentamento no Senhor, que Ele vai realizar os desejos do seu coração. E isso é tão importante para mim e para você, porque primeiro de tudo, para vivermos algo, tem que queimar no nosso coração. Seja um sonho, seja uma promessa ou um desejo no nosso coração. Muitas pessoas têm desejo de comprar um carro, outras têm desejo de comprar uma casa, outros têm sonhos ministeriais, outros têm sonhos de ser um grande empresário, de passar na faculdade, de fazer a diferença no planeta. Cada um tem o seu sonho, cada um tem o seu desejo e cada um tem as suas promessas de Deus. O fato é que todos nós só nascemos porque tem um propósito de Deus para mim e para você. A minha pergunta para você é: os seus sonhos, os seus desejos ou as promessas que Deus tem para você está em linha com o propósito para o qual você nasceu? É uma coisa que você precisa avaliar. Porque se você tem sonhos reais, você vai viver focado, direcionado e vai experimentar a realidade deles na sua vida. Então, sonhos é para ser alcançado, promessas é para ser apropriadas e desejos é para ser realizados. Então, Deus é o maior interessado na minha e na sua vida, e Ele é o maior interessado que eu e você vivamos todas as promessas dele para nós. A palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos dele são mais elevados que os nossos. Se nós temos sonhos, para um momento comigo e pense: você tem sonhos extraordinários? Sonhos grandes? Promessas? Desejos extraordinários ou grandes na sua vida? Imagine o que Deus tem para você. Imagine os sonhos de Deus para você. Imagine as promessas de Deus para você. Se nós olharmos para a palavra de Deus, desde o início de tudo, desde o princípio da criação até o dia de hoje, Deus tem sonhos, promessas e quer realizar os desejos do nosso coração. Então, eu quero começar aqui falando algo muito importante para você. Você precisa sonhar grande, você precisa desejar grande, e você precisa entender que o seu Pai é grande e aquilo que Ele te prometeu não é maior do que você. O que Deus já te prometeu? Quais são os sonhos que parecem ser impossível para você? Quais os desejos do seu coração que parece inalcançável? Então, Tiago, o Evangelho diz assim, Tiago diz assim: vocês não têm o que desejam porque não pedem. E nós achamos que para alcançar sonhos, para alcançar os desejos do nosso coração e as promessas de Deus, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos buscar, precisamos trabalhar, tudo isso é bom. E nós faremos, enquanto estivermos na vida, nós batalharemos, trabalharemos e tudo isso é bom. Mas Tiago diz: você não tem porque não pede. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que foi o texto que nós lemos no início, Romanos 12, 2, é que se a nossa mente não for transformada, se o nosso pensamento não for mudado, não tem como eu e você viver os sonhos, realizar os desejos e cumprir o propósito e tomar posse das promessas de Deus para mim e para você. Então, primeiro de tudo, a nossa mente precisa ser o quê? Transformada. A nossa mente precisa ser renovada.
Essa palavra transformada é metanoia, que é o mesmo que arrependimento, mudança de mentalidade. Então, para você ter um exemplo simples, se você pegar uma pessoa hoje milionária, tirar tudo dela, deixá-la sem nada, ela vai recomeçar e ela vai se tornar milionária de novo. Por quê? Porque já tem uma mentalidade milionária. Mas se você pegar uma pessoa pobre, com a mentalidade, não é questão de ser só pobre financeiramente, é uma questão de com uma mentalidade pobre, e der 1 milhão para ela, não vai demorar muito tempo, ela não vai ter mais nada, porque é uma questão de mentalidade. Por isso que a minha e a sua mente precisa ser mudada. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando Jesus veio na terra, ele diz assim, ó, arrependei-vos, mudai a mente, mudai a mentalidade. Por quê? É chegado o reino dos céus. Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a nossa mentalidade é mudada. E eu quero aqui só trazer um texto da palavra de Deus para você entender como que Deus faz isso comigo, com você, na sua palavra. No Salmo 1, o Senhor começa falando, né, bem-aventurado. Bem-aventurado é abençoado, favorecido. O homem que não se assenta, né, na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na mesa dos escarnecedores. Mas antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de noite. Mas não é essa parte. A parte mais importante é assim, ó. O Senhor começa a falar assim, ó. Esse homem é como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas suas folhas não murcham e dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto ele faz, prosperará. E aí quando você olha para isso, o Senhor está pintando um quadro para mim e para você, de uma árvore plantada junto a um ribeiro de água. Aqui tem um ribeiro de água para você ver, só para você entender. Uma árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas suas folhas não murcham. Por que não murcha? Porque ela está na água, ela não está no tempo da seca, e ela vai dar fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Então, quando você olha para esse quadro pintado, você vai entender uma coisa importante. Sempre quando Deus quer fazer algo na minha e na sua vida, Ele vai mostrar para mim e para você uma imagem daquilo que Ele tem para mim e para você. Ele vai te dar uma visão. Visão é você ver o futuro antes de acontecer. Ele vai colocar um desejo. A Bíblia diz assim, que até o querer vem do Senhor. O Senhor efetua o querer no nosso coração e também o realizar, Ele que realiza. Então tudo começa quando nós temos a mente transformada e nós temos uma imagem clara do lugar onde nós queremos chegar, do lugar onde Deus tem para nós, aonde é os desejos do nosso coração. E isso é tão importante, porque quando nós temos essa imagem clara, o desejo claro e a visão clara, nada vai tirar o meu e o seu foco. E aí então, nós vamos começar a caminhar para a realização. E o próximo vídeo eu quero falar com você sobre o processo para chegar na realização. Eu sou o pastor Welson, da Videira Sorriso. Me segue aqui no canal, Pastor Welson Play, aperte o sininho, compartilhe, deixe seu comentário para esse vídeo chegar para mais pessoas. Deus te abençoe.